Olá, meus nobres e cultos alunos, espero encontrá-los bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos no vídeo passado, onde nós estudamos no vídeo passado e o vídeo atrasado, os últimos dois vídeos, onde nós começamos a estudar o circuito de corrente alternada, ligando um resistor puro, um indutor puro e um capacitor puro, né? Depois nós vimos potência e hoje nós vamos estudar dois circuitos de corrente alternada, já misturando os componentes, né? Nós vamos pegar um circuito resistor mais capacitor e depois resistor mais indutor e ver o comportamento dele no circuito, beleza? Então, bora lá. Bom, nós temos aqui inicialmente, então, pessoal, um circuito RL série. O que é um circuito RL série? Eu tenho uma fonte de corrente alternada, tenho um resistor e tenho um indutor, né? Como é que a gente calcula os parâmetros elétricos desse circuito? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, toda vez que a gente for fazer um circuito de corrente alternada, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a impedância do circuito. O que é a impedância de um circuito? Impedância sempre será a resistência na parte real, mais ou menos a reatância, que é a parte imaginária do número complexo, né? Vamos lembrar? Quando nós estamos falando de circuito com indutores, nós vamos ter aqui o X vira XL, que é a reatância indutiva e assume o sinal positivo. Quando nós estamos falando de capacitores, nós trocamos o X aqui para XC, que é a reatância capacitiva. E o número complexo assume o sinal negativo, beleza? Então, nesse circuito nosso aqui, ó, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o XL. O que é o XL? XL é 2πfL, beleza? Então, eu calculo o módulo do XL. Essa forma nos permite calcular o módulo do XL. E nós sabemos que o XL, né, a reatância indutiva, sempre assume um ângulo de 90 graus, né? Então, o nosso número complexo Z aqui, ele vai ficar escrito assim, ó, Z é igual a R, existe R no circuito agora, né? Nós temos aqui a resistência e temos aqui o XL. Então, nós vamos falar mais JXL. Ou seja, o mais é porque nós adotamos para a reatância indutiva um ângulo de 90 graus positivo e o módulo de XL é esse calculado aqui, beleza? Então, se eu pegar esse número complexo meu e plotar aqui num plano cartesiano, se eu pegar essa impedância nossa e colocar os valores aqui num plano cartesiano, nós chamamos esse diagrama aqui de diagrama de impedância. Então, nesse diagrama aqui, nós podemos ver visualmente, né? Nós podemos ver visualmente, é muito bom, né? Nós podemos ter uma visão clara da impedância Z, né? Onde nós temos aqui a resistência que foi dada no problema. A resistência sempre vai entrar aqui no eixo X, né? Que é número real, e a reatância indutiva vai entrar no eixo imaginário, que é o eixo Y, né? Então nós temos aqui o XL. Na hora que a gente soma vetorialmente o R, né? Se eu pegar aqui, ó, vou colocar o R aqui, vou fazer aqui por cima, ó. Tem um R aqui, ok? Esse é o meu valor de R, e aqui ó, eu tenho o meu valor de XL, ok? Na hora que eu faço a soma vetorial de R mais XL, a resultante é isso aqui. O que é essa resultante aqui? Essa resultante aqui é exatamente a nossa impedância Z, beleza? Então, a gente pode observar claramente aqui que a nossa impedância Z, ela pode ser escrita também como um certo valor ρ com ângulo θ, né? É isso aqui, ó. Para eu falar que esse ponto aqui, ó, ele está nessa posição aqui, eu posso falar que ele está a uma distância x com r unidades
e uma distância y com xl unidades. Eu chego nesse ponto aqui, que é o ponto resultante. Ou posso falar também que esse ponto aqui, ele está a z unidades, o comprimento z unidades ou ρ unidades da referência e fazendo um ângulo θ em relação a esse eixo que separa o primeiro do quarto quadrante. Beleza? Então, dessa forma, que a primeira coisa que eu faço num circuito desse tipo aqui é encontrar a impedância. Beleza? Encontrada a impedância, nós podemos agora calcular a corrente do circuito. O que é a corrente de um circuito? Corrente é sempre a tensão dividida pela impedância, lei de Ohm, né? A nossa tensão nesse circuito aqui, ó, está dita ali que ela vale V com certo ângulo qualquer alfa, né? Dividido pela nossa impedância. Quanto vale a impedância? Vale ρ com ângulo de θ. Essa é a nossa corrente genericamente falando, né? Então, nós vamos ter a nossa corrente numericamente. Eu vou pegar o módulo da tensão dividir pelo módulo da impedância e pegar o ângulo da tensão alfa subtraído do ângulo θ. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Bom, o que a gente observa aqui nesse outro gráfico? Isso aqui já é o diagrama fasorial. Fasorial. Veja aqui, ó. Eu tenho a indicação da minha rotação ômega, né? Eu tenho aqui a indicação ômega aqui. Então, aqui nós podemos ver a nossa tensão e as quedas de tensão, tá vendo? VR e o VL. O que são as quedas de tensão, pessoal? Veja aqui, ó. Eu posso dizer que a minha queda de tensão no resistor VR é R vezes I, ok? R vezes I. Tranquilo? Bom, então, o que é R vezes I? O R nós sabemos que sempre tem ângulo de 0 grau, né? Vezes a corrente, que a corrente é essa que nós acabamos de calcular aqui agora, tá certo? Que é I com um certo ângulo qualquer aqui, eu vou, sei lá, vou chamar aqui do mesmo valor, a mesma forma que eu chamei lá na apostila, só para a gente ficar coerente. Deixa eu ver de que eu chamei na apostila esse ângulo da corrente. Eu chamei de φ. Tá? Eu chamei de φ. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando que esse ângulo aqui, ó, eu estou chamando de φ. Onde φ é exatamente alfa menos θ. Tá? Esse alfa menos θ aqui, para simplificar, eu estou chamando de φ. Beleza? Então, a queda de tensão no resistor vai ser a resistência sempre com seu ângulo de 0 grau, multiplicado pela corrente com seu ângulo φ, esse ângulo que calculamos aqui, ok? Portanto, a queda de tensão no resistor VR vai ser o produto R vezes I com ângulo de, vou somar os ângulos aqui, o 0 mais φ, continua dando φ, ok? Volts. Então, essa aqui é a queda de tensão no resistor, beleza? E a queda no indutor, VL? VL é XL vezes I. XL, quanto vale XL? XL nós calculamos aqui, né, o valor dele, módulo, e o ângulo sempre de 90 graus. Então, XL com ângulo de 90 graus, vezes a nossa corrente I com o seu ângulo φ. Portanto, a queda de tensão no indutor vai ser o produto de XL vezes I, em termos de módulo, com ângulo de φ mais 90 graus. Beleza? Então, calculamos tudo que a gente podia calcular nesse circuito. A corrente está aqui calculada, a queda de tensão no resistor e a queda de tensão no indutor. Agora, vamos fazer o gráfico do comportamento das tensões e das correntes. Então, veja aqui, ó, esse gráfico do diagrama fasorial. Nós vamos pegar tudo que nós calculamos aqui e colocar aqui nesse gráfico. Eu vou passar aqui a caneta colorindo aqui para a gente ir entendendo com mais facilidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar a tensão, né? Veja que a tensão aqui, ela vale V volts com um ângulo alfa qualquer. Então, tá aqui, ó, a minha tensão é essa aqui, ó, ela vale V volts
com ângulo alfa qualquer. Então, vou escrever aqui nossa tensão. Vou passar aqui em cima, está aqui a nossa tensão V. Beleza? Agora veja a tensão no resistor. A tensão no resistor, veja que ela tem... vamos colocar a corrente antes aqui, para facilitar o entendimento. Vamos colocar a corrente antes. A nossa corrente aqui, veja que ela tem o mesmo ângulo da tensão subtraído do ângulo da impedância, né? Então a nossa corrente está atrás, ela está subtraída, então o ângulo dela, esse ângulo aqui, é um ângulo menor, né? Que esse ângulo aqui é o tal ângulo φ, que nós acabamos de falar aqui agora, né? Esse ângulo aqui é o ângulo φ, esse ângulo aqui, ó. Ok? Que é esse aqui. Então essa tensão, essa corrente aqui, ó, aqui eu tenho, portanto, meu gráfico da corrente, ok? Deixa eu tirar esse ângulo φ daqui, para não confundir muito, ok? Eu tenho, portanto, a tensão aplicada com ângulo alfa qualquer, e tem a nossa corrente resultante, que é essa corrente I aqui, ó, que está com ângulo atrasada em relação à tensão de θ, né? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui assim, entre a tensão e a corrente, é exatamente o ângulo da impedância, né? O nosso ângulo θ da impedância aqui, ó. Lembrem disso, gente, vocês podem guardar isso. A corrente sempre vai defasar da tensão exatamente do ângulo da impedância. Então, se o circuito tiver uma característica indutiva, a corrente vai atrasar da tensão de um ângulo θ, que é o ângulo da impedância. Se o circuito tem uma característica capacitiva, nós vamos ter um ângulo da corrente adiantada do ângulo da tensão do ângulo θ da impedância. Tá? Então, esse aqui seria o posicionamento do meu fasor tensão, aqui o posicionamento do fasor corrente que nós calculamos aqui. Beleza? E as quedas de tensão? Vamos lá, vamos escrever aqui as quedas de tensão. Veja, a tensão no resistor. A tensão no resistor nós calculamos numericamente e achamos que ela vale o produto R vezes I com o mesmo ângulo φ. Ou seja, o ângulo φ aqui, ó, deixa eu voltar com o nosso ângulo φ aqui. Nosso ângulo φ é esse aqui, né? O ângulo da corrente, ó. Ok? Beleza? É o ângulo da corrente, ó. Nosso ângulo φ é o ângulo da corrente aqui. Tranquilo? Então veja que a queda de tensão no resistor, ela tem o mesmo ângulo φ. Tá vendo? Então, a queda de tensão no nosso resistor aqui, né? Ela está aqui, ó, exatamente fazendo o mesmo ângulo da corrente. E é lógico isso, né? Nós sabemos que a tensão em um resistor está em fase com a corrente que passa nele. Aqui está mostrando graficamente para nós que nós temos a corrente e temos a tensão, a queda de tensão no resistor exatamente em cima de onde está a corrente, mostrando que os dois têm o mesmo ângulo. Máximos, zeros e mínimos acontecem ao mesmo tempo, né? E a queda de tensão no indutor? Veja a queda no indutor aqui, ó. Ela vai ter um valor numérico aqui qualquer e com ângulo φ mais 90. Então, se eu tenho o ângulo φ aqui, que é o ângulo da corrente, se eu colocar 90 graus está aqui, ó, né, ó. Vou fazer um ângulo de 90 graus, eu vou achar, portanto, a minha tensão, minha queda de tensão no indutor está aqui. Então, veja que nós temos um vetor VR e um vetor VL. Como é que se eu somar, né, pela lei de Kirchhoff das tensões, nós sabemos que a queda de tensão aqui no resistor, essa queda VR aqui, ó, somada com a queda no indutor, vai gerar quem? Vai gerar a tensão da fonte. A lei de Kirchhoff das tensões continua valendo. Então, se eu pegar aqui VR e somar com VL, veja, gente, guardem isso, tá? Soma vetorial. Então, se eu fizer a soma vetorial de VR com VL, vai gerar resultante. Quem é a resultante? Ah lá, exatamente o V da fonte aplicado bonitinho aqui. Certo? Então, veja, isso é uma coisa muito interessante que vocês têm que ficar muito atentos.
Então, por exemplo, às vezes quando estiver voltando às aulas práticas, vocês vão ver. A gente mede uma queda de tensão aqui, deu, por exemplo, 10 volts. Em cima do resistor deu 10 volts. Você mede uma queda de tensão em cima do indutor, deu 10 volts também. Aí você fala assim, então a tensão aplicada é 20 volts, certo? Errado. Por que está errado? Porque a soma é de vetores, né? Nós não estamos somando escalarmente, 10 mais 10 é igual a 20. Aqui nós estamos somando vetorialmente. Qual seria o valor, então, dessa tensão? Seria a soma vetorial, é a resultante. Veja aqui que eu tenho um triângulo retângulo, compreende aqui, ó? E quanto vale essa hipotenusa aqui, que é a resultante? Essa hipotenusa aqui é esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado raiz. Portanto, se aqui tiver 10 volts de queda, aqui 10 volts de queda indicada lá no voltímetro, a tensão aplicada vai ser o quê? Raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. É isso que vai dar essa tensão aqui. É só lembrar aqui, ó, essa tensão aplicada é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Para eu calcular essa hipotenusa, Pitágoras, né? Esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Portanto, a hipotenusa é a raiz quadrada deste cateto ao quadrado, que é o VR, mais esse cateto ao quadrado, que é o VL. Beleza, gente? Só ficar atento nisso aí. Tranquilo? Bom, agora falando do circuito RC série. Gente, raciocínio idêntico, mesma coisa, só mudou agora que é um capacitor, né? Então vamos fazer a mesma metodologia aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse circuito é achar a impedância Z. O que é a impedância Z? Vai ser R menos JXC, não é isso? E o que é XC? XC é 1 sobre 2π vezes a frequência vezes o capacitor. Tranquilo? E, portanto, nós podemos ter aqui a nossa impedância, né? Se a gente plotar essa impedância nossa aqui no plano cartesiano, nós vamos achar esse chamado diagrama de impedância. Então, você vê aqui que no eixo real eu tenho a resistência, né? Normal, sempre vai ser assim, a resistência nossa, ela está aqui sempre posicionada no eixo real, ok? E aqui para baixo eu tenho o XC, ok? Eu tenho o nosso XC aqui, que é a nossa reatância capacitiva XC. Que é isso aqui, ó. R, aqui, menos JXC, menos, está para baixo do eixo Y, menos JXC. E mais uma vez, né? Isso aqui, ó, resultante. Se eu pegar isso aqui e quiser achar esse cara aqui quem é? Vai ser a nossa impedância Z. Ok? Isso aqui é a nossa impedância Z, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, formado. Tá vendo? Ó? O que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É R ao quadrado mais o JXC ao quadrado. Aí eu vou achar essa hipotenusa aqui, né? Daí a gente pode concluir facilmente aqui que a nossa impedância Z, ela pode ser calculada também, né? Ela pode ser calculada com um certo valor ρ qualquer, com ângulo de menos θ. Beleza? Aqui, ó. Veja que o ângulo está para baixo aqui. Então nós vamos ter essa nossa impedância Z, ela tem um módulo ρ, de tamanho ρ, e tem um ângulo aqui de menos θ. Ok? Bom, feito isso, vamos calcular a corrente. O que vai ser a nossa corrente? V sobre Z, normal. O que é o V? O V do nosso circuito é um V qualquer com ângulo θ, dividido pela nossa impedância, que vai ser um ρ com ângulo menos θ. Beleza? Daqui a gente vai tirar que a nossa corrente vai ser a divisão de V por ρ com ângulo de alfa mais θ, né? Por que mais θ? Alfa menos θ mais θ, tá? Tranquilo? E eu vou chamar então esse ângulo aqui, né? Esse ângulo de alfa, eu vou chamar o ângulo de alfa mais θ, eu vou chamar de φ.
Deixa eu só ver aqui se foi isso que nós chamamos aqui na apostila para ficar coerente. Se foi isso, é exatamente, é isso mesmo. Beleza. Então, gente, vamos lá. Beleza, então o que acontece? Agora que nós já calculamos o valor da corrente, né, nós vamos calcular as quedas de tensão no resistor e no capacitor. Vamos fazer isso. Quanto vai ser a queda de tensão no resistor VR? VR é igual a R vezes I, né? O R sempre ângulo 0 grau, não vai mudar nunca, vezes a corrente I com o seu ângulo φ lá. Portanto, a queda de tensão no resistor, ela vai ser o produto de R vezes I, em termos de módulo, e o ângulo vai ser 0 mais φ, que vai dar φ. Beleza? Então, eu tenho aqui o cálculo da queda de tensão no resistor. E a queda de tensão no capacitor VC? VC vai ser XC vezes I. O que é XC? XC vai ter sempre o seu módulo de 90 graus negativo, não podemos esquecer, né? Vezes a corrente, que é uma corrente I com ângulo φ. Tá? Então, a queda de tensão no capacitor vai ser o módulo de XC vezes I com ângulo φ, vai ser o ângulo φ menos 90 graus. Beleza? Então, vamos ver isso aqui, pessoal, como é que acontece aqui, ó, graficamente, né? Fazer isso aqui, fazer o diagrama fasorial para a gente compreender isso. Então, a primeira coisa que a gente vai posicionar aqui vai ser a tensão. A tensão nesse circuito tem um valor V volts qualquer com um ângulo alfa qualquer. Então, essa tensão, nós posicionamos ela aqui, ó. Pronto. Está aqui a tensão aplicada, né? Essa tensão aplicada, ela tem um ângulozinho aqui, ó, o ângulo alfa, né? Que foi a informação do problema, né? V com ângulo alfa qualquer, está aqui, certo? E aí, eu tenho a corrente. Onde é que está a nossa corrente? Veja que a nossa corrente agora aqui, ó, ela vale alfa mais θ, né? Então, alfa está aqui. Lembrem sempre, θ é o ângulo da impedância, é o ângulo entre a tensão e a corrente, está aqui o θ. Alfa mais θ vai ser, então, o nosso ângulo da tensão, da queda de tensão, tá certo? Então, eu tenho a nossa queda de tensão no capacitor aqui, no resistor. Aliás, desculpa, gente, a nossa corrente, né? Nossa corrente aqui, ela vai ter um certo valor I com ângulo alfa. Então, a nossa corrente I aqui, ela está aqui, ó. Está aqui, ó, posicionada aqui a nossa corrente, tá? Agora vamos ver a nossa queda de tensão no resistor. Veja que a queda de tensão no resistor tem um valor qualquer calculado aqui com o mesmo ângulo alfa da corrente, com o mesmo ângulo φ da corrente. Então, a nossa queda de tensão no resistor está aqui posicionada em cima da corrente. Mais uma vez repetindo, isso sempre tem que acontecer sim, né, gente? Porque nós sabemos que a tensão em cima de um resistor está em fase com a corrente que passa neste resistor. Beleza? Então não tem erro aqui, ó. Ficou certinho. E a tensão no capacitor. Veja que a tensão no capacitor, ela tem um ângulo 90 graus atrasada do ângulo φ da corrente. O ângulo φ é o ângulo da corrente, que é esse ângulo aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, ó. Esse ângulo grandão aqui, ó, é o ângulo φ da corrente, tá certo? Então veja que o ângulo φ da corrente está aqui e o ângulo do capacitor, da tensão no capacitor, está 90 graus antes. Então, se eu pegar aqui e colocar 90 graus para trás aqui, ó, eu vou achar a nossa tensão no capacitor que está posicionada aqui, ó. Beleza? E mais uma vez, né? A resultante, se eu somar vetorialmente, se eu pegar essa queda de tensão no resistor aqui, ó, VR, somar vetorialmente com a queda no capacitor, vai dar a tensão aplicada da fonte.
beleza? Então, se eu vier aqui somar VR com VC vetorialmente, né? Vocês estão vendo um triângulo retângulo aqui, mesma história do outro caso ali, né? Eu vou pegar esse cateto aqui, ó, que é o VR ao quadrado, somar com esse cateto aqui, que é o VC ao quadrado, e tirar a raiz, eu vou ter essa resultante, que é a tensão aplicada, né? Mais uma vez, eu vou repetir sempre, tá? Imagina aqui, ó, você vem com um voltímetro, né? Você vai lá na prática, lá na real, lá, você pega um voltímetro e liga em cima, em paralelo com esse resistor, vai marcar 10 volts. Você liga um voltímetro em cima desse capacitor, marca 10 volts. E a tensão aplicada então é 20? Não. Lembrem sempre, gente, o tempo todo. Nós estamos trabalhando com vetores, né? Então você tem que sempre estar lembrando disso. Você sempre tem que fazer a resultante. Então aqui, em corrente alternada, 1 mais 1 não é 2. 10 mais 10 não são 20. Certo? Tem que fazer a soma de vetores. Beleza? Guardem bem isso. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Esses dois circuitos, primeiro o circuito RL e RC, para a gente entender como é que funciona. Aí na apostila, logo depois desse assunto de circuito série RL e RC, tem um exercício resolvido, tanto de RL como RC. Eu resolvi passo a passo, bem devagarzinho lá. Eu sugiro que vocês peguem esse exercício, refaçam ele aí em casa, olhando, né, passo a passo lá, e caso não tenham dúvidas, coloque aí nos comentários, beleza? Eu vou fazer ainda essa semana mais um vídeo sobre o circuito RLC, ou seja, nós vimos o circuito resistivo puro, capacitivo puro, indutivo puro, misturamos R com L, misturamos R com C, e agora vamos misturar tudo, RLC, é o nosso próximo assunto aí, beleza? Mas por hoje é só. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, valeu!